Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à semana 2 do volume 6 do segundo ano do ensino médio do Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E o tema da aula de hoje é prismas. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, nós temos novidades. Em breve está no ar aí a nossa plataforma online, www.plataformaescolaonline.com.br. E eu gostaria de te convidar também a participar do nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Se você conhece alguém aí do terceiro ano que vai fazer o Enem esse ano, compartilhe aí o nosso canal. Nós vamos liberar aí aos poucos videoaulas com os principais tópicos que vai cair no Enem, beleza? Eu sou a professora Liliane, da Escola Online. Depois da vinheta, começa a nossa aula. Bom, pessoal, recordando aí, o prisma é um sólido geométrico, né? Ele é um poliedro convexo, onde as bases elas são paralelas e congruentes. Observe que nesse exemplo que eu coloquei aqui, olha, eu tenho um pentágono, ok? Nas bases. Então, eu falo que esse prisma aqui é um prisma pentagonal, beleza? E as faces laterais do prisma é sempre um paralelogramo, ok? Nós temos aí o prisma, o reto e o oblíquo. O reto, a aresta lateral, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Já o oblíquo não, beleza? O oblíquo é esse que tá de azulzinho aqui, né? Meio caidinho aqui pro lado. Bom, de acordo com a base, olha, se a base for um triângulo, então eu tenho um prisma triangular. Se a base for quadrado, então eu tenho um prisma quadrangular. Se for um pentágono, um prisma pentagonal. E se for um hexágono, um prisma hexagonal. Beleza? E assim por diante. Bom, agora o que é importante também você saber é a diagonal de um paralelepípedo, ok? Como calcular essa diagonal desse paralelepípedo? A diagonal do paralelepípedo é exatamente a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas dimensões. Então, você vai precisar da altura, da largura e do comprimento do paralelepípedo para calcular essa diagonal, beleza? Então, vamos às atividades. Bom, minha gente, atividade 1 aí, olha, falando em Enem, primeira questão aí já caiu no Enem. Fala o seguinte: um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Bora lá, pessoal! Se a gente montar aqui, né? Tá a figura aqui planificada, né? Desse sólido aqui, geométrico, não é isso? Quando a gente montar essa caixa aqui, essa aresta, não é isso? Vai juntar com essa daqui. Essa aresta aqui, olha, vai colar nessa. E assim sucessivamente. A caixa montada vai ficar nesse formato aqui, olha. O que eu tenho aqui? Um prisma pentagonal. Por quê? Porque as bases são o quê? Um pentágono. Observe que tem 5 lados, ok? Se você contar aqui o número de arestas, você vai observar que você vai ter 5 em cima, 5 embaixo e 5 nas laterais. Então, o número de arestas é 15. 5 mais 5 mais 5, beleza? A atividade 2 também é uma questão do Enem. E ela fala que uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é letra A, tetraedro.
Para quem não lembra, o prefixo tetra vem de 4, edro vem de faces, então seriam 4 faces, né? Olha aqui a figura do tetraedro para você. Bom, essa figura aqui, com certeza, não é um tetraedro, porque se você contar o número de faces, você vai ver que tem mais de 4, beleza? Seria uma pirâmide retangular, ou seja, uma pirâmide onde a base é um retângulo? Também não. Observe aqui o exemplo de uma pirâmide retangular. Seria um tronco de pirâmide retangular? Também não. Olha aí o desenho do tronco de pirâmide. Seria um prisma quadrangular reto? Também não. Olha aqui o prisma quadrangular reto. A resposta correta é a letra E, né? Só pode ser a letra E, não tem outra opção. É um prisma triangular reto. Observe aqui, olha, um triângulo aqui, olha, outro triângulo aqui. E as faces são paralelogramos, ok? Então, é um prisma triangular reto. A resposta correta é a letra E. Atividade 3. A figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal CG desse bloco retangular? Olha aqui, olha, a diagonal CG. Observe que CG é a diagonal do paralelepípedo. Eu tenho as dimensões, olha, 10, 8 e 6. Então, é só substituir na fórmula, né? Nós vimos lá que a diagonal do paralelepípedo é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das suas dimensões. Então, substituindo, onde tem A, eu coloquei 10, onde tem B, eu coloquei 8, e onde tem C, eu substituí por 6, beleza? Fazendo os cálculos, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, então é 100. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 100 mais 64 mais 36 é 200. Olha só, encontrei raiz quadrada de 200. Tem essa opção aqui? Não. Então, eu vou precisar simplificar esse radical aí. Como é que eu simplifico? Fatoro 200. Fatorar é decompor o número em fatores primos. Quem são os números primos? Você lembra? Você lembra o que é um número primo? O número primo é aquele número que só tem 2 divisores, que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 2. O 2 só dá para dividir por 2 e por 1. O 3 também é primo, porque só dá para dividir por 3 e por 1. O 4 é um número primo? Não é. O 4 é chamado de número composto, porque ele tem mais de 2 divisores. Olha só, o 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 4, beleza? O 5 só dá para dividir por ele mesmo e por 1, então o 5 é primo. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora, beleza? Bom, então o primeiro número primo aí é o 2, né? Como 200 dá para dividir por 2, eu vou dividir. 200 dividido por 2 é 100. 100 dividido por 2 é 50. Ainda dá para dividir por 2, 25. 25 dá para dividir por 2? Não. Depois do número 2, qual que é o outro número primo? É o 3. 25 não dá para dividir por 3. Depois do número 3 vem o número 5. 25 dá para dividir por 5. 5 e 5 dividido por 5, 1. Então, né, posso parar por ali. Bom, agora, olha para cá. Quantas vezes aqui, olha, apareceu o 2? 3 vezes, certo? Como é raiz quadrada, então eu vou colocar o expoente aqui com número par, para mim poder simplificar, para facilitar, tá bom? Então, eu vou escrever que o 200 equivale a 2 elevado a 2, vezes 2, vezes 5 elevado a 2. Pode fazer esse cálculo aqui, que você vai ver que vai dar 200, beleza? Então, simplificando aí, olha, no radical,
Esse 2 aqui dá para simplificar com radical. Então, esse 2 que está destacado de vermelho aqui, olha, eu simplifiquei, eu vou levar ele para o lado de fora. Esse 2 não tem como simplificar, então ele continua dentro do radical. 5 elevado ao quadrado, posso simplificar com radical. Então, fica 5. Ele veio para o lado de fora. Então, fica 2 vezes 5, 10 raiz de 2, beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Atividade 4. Em uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto, de base retangular, foi confeccionado utilizando-se para suas arestas varetas de medidas 6, 3 e 2. Para tornar a estrutura mais firme, uma vareta foi colocada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais do paralelepípedo. E ele quer saber qual que é a medida dessa vareta, que ele colocou lá para dar sustentação, ou seja, eu quero saber quanto vale a diagonal desse paralelepípedo, beleza? Eu coloquei o desenho aí, olha só, com as dimensões e destaquei a diagonal aí de marronzinho, mas quando você faz o desenho, poderia ter sido essa diagonal, qualquer diagonal que você destacasse aí, você ia conseguir resolver o problema, sem nenhuma dificuldade, tá? Então, é a aplicação de fórmula. Onde tem A, eu substituo por 6, onde tem B, eu substituo por 3, e onde tem C, eu substituo por 2. Resolvendo isso aí, 6 vezes 6 é 36, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. 36 mais 9 mais 4 é 49. Quanto vale a raiz quadrada de 49? 7. Então, a resposta correta é a letra D. Bom, na atividade 5, na figura seguinte está representada uma pirâmide cuja base coincide com uma das faces do cubo e cujo vértice P é o centro do cubo. Observe que cada aresta lateral dessa pirâmide é igual à metade da diagonal do cubo. Quanto mede cada uma das arestas laterais dessa pirâmide? Bom, minha gente, acompanhe aqui comigo. Ele quer saber a medida da aresta lateral da pirâmide, beleza? Ó, essa aresta aqui que ele quer saber. E ele falou que a medida dessa aresta é exatamente a diagonal, a metade da diagonal, ou seja, a diagonal dividido por 2. Então, eu preciso descobrir primeiro a diagonal. Quanto que vale essa diagonal? Gente, e se é um cubo, o que que acontece? Todas as dimensões são iguais, vale 4. Então, eu posso escrever, olha, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16, então ficou 16 mais 16 mais 16, 48. A raiz quadrada de 48 não é exata. Fatora o 48 para você poder simplificar isso aí. 48 dá para dividir por 2. 24, 24 dá para dividir por 2. 12, 12 dá para dividir por 2. 6, 6 dividido por 2. 3, e o 3 só dá para dividir por 3, beleza? Para aí. Então, vamos lá. Vou separar aqui, olha. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3, ou 2 elevado a quarta vezes 3. Como aqui, olha, esse expoente aqui é 4, ele é par, quando a gente divide 4 dividido por 2, é quanto? É 2, então fica 2 elevado ao quadrado. Esse 3 aqui não dá para simplificar, então ele permanece dentro do radical, beleza? Então, ficou 2 elevado ao quadrado é 4. Então, é 4 raiz de 3. Só que eu não quero o valor da diagonal, eu quero a medida da aresta lateral da pirâmide, que é exatamente o valor que eu encontrei, que é o valor da diagonal, dividido por 2. Quando eu faço 4 dividido por 2, é 2. Então, ficou 2 raiz de 3. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza, pessoal? Atividade 6. Na figura, vê-se o desenho de um paralelepípedo reto, retângulo,
A diagonal desse paralelepípedo mede em metros. Olha aí, novamente, ele deu todas as dimensões, então é só aplicar a fórmula, né? Uma das dimensões vale 7, a outra 3 e a outra 2. Então, ficou 7 ao quadrado, 49. 3 ao quadrado, 9. E 2 ao quadrado, 4. 49 mais 9 mais 4 é 62. Raiz quadrada de 62. Ó, já está aqui a resposta. A resposta correta é a letra D. Atividade 7. Abaixo, o desenho mostra um bloco retangular, cujas dimensões em centímetros são 3, 4 e x. A diagonal desse bloco mede 12. O valor de x em centímetro é... Bom, minha gente, agora o que acontece? Ele deu duas dimensões, mas eu preciso encontrar aqui, olha, uma delas, que é, no caso aqui, a altura, que ele chamou de x. Mas ele deu para mim o valor da diagonal. E eu sei que a diagonal é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Então, onde tem o A, eu posso substituir por 3. Onde tem o B, eu posso substituir por 4. E o valor do meu C, eu coloquei aqui que é o X, que é o que eu estou procurando, que é o que eu quero descobrir, beleza? Isso tudo, ele falou aqui no enunciado que vale 12. Então, eu coloquei igual a 12. 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Então, ficou 9 mais 16. Que dá quanto? 25. 25 mais x ao quadrado. Não tem como agrupar, não é isso? Só posso agrupar os termos que são semelhantes. E agora, como é que eu resolvo isso daqui? Olha, aqui tem raiz quadrada. Gente, o inverso da radiciação é a potenciação. Então, se eu quero eliminar essa raiz aqui, olha, como ela é raiz quadrada, então eu elevo ambos os termos da minha equação a 2. Se fosse raiz cúbica, você ia elevar ambos os termos a 3, ok? Então, eu posso simplificar esse expoente com o radical. Então, fica 25 mais x ao quadrado igual a 12 vezes 12, que dá 144. Beleza? Passo o 25 para o outro lado, subtraindo. 144 menos 25 é 119. Então, o x é igual a raiz quadrada de 119. A resposta correta é a letra B, de bola. De bom. Atividade 8. Um paralelepípedo reto retângulo tem diagonal medindo raiz quadrada de 14 centímetros. Determine as medidas das três arestas, sabendo que são números inteiros consecutivos. Bom, minha gente, presta atenção. Eu tenho a medida da diagonal e agora eu preciso das medidas das três arestas, ou seja, das dimensões desse paralelepípedo. Mas ele falou que são números inteiros consecutivos. O que são números consecutivos? Você lembra disso? O número consecutivo é o número que vem depois do outro, é o seu sucessor. Por exemplo, quem é o sucessor de 1? É o 2. Quem é o sucessor de 2? É o 3. Então, eu posso falar que 1, 2 e 3 são números consecutivos, beleza? Um é sucessor do outro. Bom, então eu coloquei aqui o paralelepípedo, né, o valor da diagonal, que é a raiz quadrada de 14. Eu não sei quanto que vale essa aresta, então eu vou chamar uma de x, beleza? Depois do x seria x mais 1, não é isso? Depois do x mais 1 seria x mais 2. Então, eu coloquei aí 3 números consecutivos. A fórmula da diagonal é essa daí, raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Então, eu posso escrever o seguinte: onde tem o A, eu substituí por x, tá? O B eu substituí por x mais 1 e o C eu substituí por x mais 2. Eu sei que isso tudo, né, vai valer a raiz quadrada de 14. Eu preciso eliminar esse radical. Para mim eliminar esse radical, lembra que eu falei? É só elevar ao quadrado. Aí a gente consegue simplificar o radical com o expoente. Então, tá simplificado aí.
Agora, eu preciso desenvolver esse produto notável aqui, olha, x mais 1 ao quadrado. Para quem não lembra, isso daqui é o quadrado da soma de dois termos, né? Isso aqui serve para simplificar os cálculos, para a gente não ter que ficar fazendo aquele montão de conta, tá? Quem tem facilidade de guardar é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? O meu primeiro termo, no meu caso aqui, é x, o segundo termo vale 1. Então, fica x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 1, mais 1 ao quadrado. Eu posso escrever x ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Esse segundo aí, olha, x mais 2 ao quadrado, a mesma coisa. O quadrado da soma de dois termos. Aplicando a regra lá do produto notável, fica x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4x. 2 elevado a 2 é 4. Beleza? Ah, professora, mas eu não sou, não consigo guardar a fórmula. Então, você vai ter que fazer isso aqui, olha. O que é x mais 1 elevado a 2? É x mais 1 vezes x mais 1. Aplica a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Agrupa os termos semelhantes. Vou repetir o x ao quadrado. X mais x, 2x. E aqui sobrou 1, tá vendo? Você vai encontrar o mesmo resultado, ok? O mesmo você vai ter que fazer para o x mais 2 ao quadrado. Você vai ter que multiplicar x mais 2 vezes x mais 2, ok? Você vai ver que vai chegar aqui nesse mesmo resultado. Então, eu posso escrever isso aqui, olha, x ao quadrado mais quadrado do primeiro, não é isso? Ó, 2 vezes 1, 2x, mais 1, 1 elevado a 2 é 1. E aqui, x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso tudo tem que valer 14. Agora, eu vou agrupar os termos que são semelhantes. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. Você tem aqui 2x. 2x mais 4x, 6x. 1 mais 4, 5. Isso tudo vale 14. Passa o 14 para o primeiro membro. 5 menos 14 é menos 9. O que aconteceu, minha gente? Eu caí numa equação do segundo grau. Equação do segundo grau tem aquela fórmula conhecida, que é a fórmula de Bhaskara, né? Para quem não lembra, uma equação do segundo grau, ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Eu preciso calcular o discriminante, que é o valor do b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e o valor do x, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor do a. O coeficiente a é o companheiro da letra que está elevado ao quadrado. Então, no meu caso aqui, olha, o meu a vale 3. O coeficiente b é o companheiro da letra. Então, o meu b vale 6 e o coeficiente c é o número que está sozinho. Então, ele vale menos 9. Calculando o discriminante, eu vou ter, substituindo, olha, onde tem b, você vai substituir por 6. Então, fica 6 elevado a 2 menos 4 vezes o valor do A, que vale 3, vezes o valor do C, que vale menos 9. Então, vai ficar 36. Agora, presta atenção aqui, olha, menos vezes mais é menos, menos vezes menos, então aqui ficou mais. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 9 é 108, beleza? 36 mais 108 é 144. O valor do x, vamos lá, é menos o valor do b, então por isso que ficou menos 6, mais ou menos a raiz do valor do delta, que é o valor que você encontrou aqui, 144, dividido por 2 vezes o valor do a. 2 vezes 3 é 6. Então, ficou menos 6, mais ou menos 12 dividido por 6. Separando aí, eu chamei de x' ou x1, tá? Eu coloquei menos 6 mais 12 dividido por 6. Menos 6 mais 12 é 6. 6 dividido por 6 é 1. A segunda raiz, olha lá, menos 6, menos 12 dividido por 6. Menos 6 menos 12 é menos 18.
Menos 18 dividido por 6 é menos 3. Bom, minha gente, eu encontrei dois valores para o x. Só que o que é esse x? Esse x é uma das dimensões do meu paralelepípedo, ok? Só que não faz sentido, não é isso? Medida de comprimento ser um número negativo. Então, esse segundo valor aí, ele não serve, beleza? Então, o x ele pode valer 1. Se o x vale 1, o lado que mede x mais 1 vai ser 1 mais 1, que vai dar 2. E o outro que mede x mais 2 vai ser 1 mais 2, que vai dar 3. Então, as medidas das arestas são 1, 2 e 3. Beleza, pessoal? Eu quero agradecer a sua companhia e mais uma vez te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostou da videoaula, deixe aí o seu like e nos siga nas redes sociais. Até mais, pessoal. Um grande abraço!